Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Casal CEO, um podcast que existe para ajudar empresários e empreendedores nas diversas áreas da sua vida. Eu sou o André, sou um dos hosts aqui do podcast, estou acompanhado aqui da minha belíssima esposa e sócia. Eu sou a Yola. E nós hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais e antes de mais eu quero vos agradecer aqui pessoalmente por vocês terem aceito esse desafio. Hoje vamos aqui bater um papo muito bom, conversar aqui sobre diversos temas e eu queria começar por apresentar então a Raíssa Venti, que ela é COO e sócia na Result, e apresento também o Bruno Lopes, que é CEO da InGrowth. Portanto, vou começar aqui pela Raíssa. Raíssa, apresenta-te um bocadinho para quem ainda não te conhece, dos nossos espectadores que estão neste momento a ver-te. Fala um bocadinho sobre ti. Boa, primeiro obrigada pelo convite, André e Yola. Um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Raíssa, como o André já disse, eu sou sócia e cofundadora da Result, que antes se chamava Edens, mas a gente passou por um rebranding. E meu papel é muito focado na parte de gestão de projeto, gestão de processo, ajudar com que as coisas aconteçam na prática, no dia a dia. Tenho bastante familiaridade com Notion, então gosto muito da plataforma, inclusive sempre falo sobre isso no meu Instagram. Ela foi a culpada por me apaixonar pelo Notion, ok? Boa. Tenho alguns templates também que eu disponibilizo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por organização, sou um pouco metódica também, né? Mas isso ajuda no negócio em si, a organizar as coisas. Então é isso. Não sei se consegui me apresentar bem, mas... Ok. E agora tu, Bruno? Sim, eu sou CEO da InGrowth, uma growth partner que ajuda várias empresas a crescerem aqui em Portugal, na parte de performance, na parte de funis de venda. Sou parceiro aqui da Depir, da Result, então é isso. O nosso negócio mesmo é fazer crescer negócios e fazer os outros prosperarem. Porque se eles prosperarem, a gente também prospera. Agora, aproveitar que tu falou sobre funis de venda, Bruno. Explica um pouco, assim, para o pessoal o que é um funil de venda. Porque a gente vê muito corte, muita gente falando, porque o meu funil de venda, porque o funil de geração de leads e não sei o quê. E às vezes parece que a gente não entende exatamente o que é. Então, tu consegue explicar isso para nós? Assim, de uma forma bem didática, o funil é um mapa da onde vai acontecer a estratégia, desde o ponto A até o ponto B, de uma forma mais estruturada e sabendo os passos que vai ser determinado até chegar no resultado final. Okay. Portanto, existe sempre a fase de atração, a fase de nutrição e a fase de conversão. E isso é um funil. Então, dá para quando se fala termo funil, dá para fazer funil para tudo. Por exemplo, funil para conseguir seguidores, funil para fazer vendas, funil para captar leads, funil do funil. Funil é um termo que se explica porque na parte representativa, o funil começa com bastante gente e acaba sempre com poucas. Okay. Então, toda a estratégia é assim, né? Fase de atração, muita gente. Fase de nutrição já diminui. E a fase de conversão são poucos. Então, por isso que existe esse termo funil de vendas, funil em qualquer outra parte, né? Digamos assim. Ok, boa. E já vou aqui também jogar aqui um tema aqui para a mesa, né? Para nós conversarmos sobre isso. Porque nós temos aqui, né? Temos dois especialistas, né? A Raíssa, no caso, na parte de gestão de projetos e tudo mais, e na parte de planeamento estratégico, e o Bruno muito aqui nesta parte das vendas e da conversão. E o que acontece e que nós vemos muitas vezes nas empresas é que, na verdade, estas duas especialidades dentro de uma empresa, elas acabam por andar muito juntas, né? Porque não adianta, por exemplo, uma empresa ter muitas vendas, mas depois não ter processos internos ali, uma organização interna, porque senão depois aquilo vai ficar uma grande desorganização. E da mesma forma não adianta uma empresa ter ali toda uma estrutura, muitos processos criados e tudo mais, se não tem uma estratégia forte nas vendas, né? Então eu queria também que a gente pudesse discutir um bocadinho sobre isso. Como é que vocês veem esta questão aqui? Boa. Vai, Raíssa, podes avançar. Bom, então, assim, o meu começo na Edens, agora Result, foi muito parecido com isso, né? O João, meu sócio, ele era muito bom na parte comercial e eu era boa na parte de organização. Então, realmente, são duas áreas que precisam andar juntas. Elas não podem existir uma sem a outra, mas tem que ter um balanceamento.
Então, realmente, meu papel como gestora de projeto, como gestora de processo, é garantir que a gente entregue aquilo que o João vende. Eu sempre falo isso. Uhum. O João vai vender uma coisa para o cliente, vai convencer ele que a gente vai entregar aquele serviço e, de fato, a gente tem que realizar. Yeah. Então, na organização, na gestão do time, processo, projeto, é isso. A gente tem um escopo de projeto, que é o serviço que foi vendido, tem o prazo, tem os recursos, que são as pessoas, e tem a parte do orçamento, né? Quanto dinheiro a gente tem para investir no projeto. Então, é olhar para todas essas variáveis e garantir que a entrega aconteça com a máxima qualidade. E assim, a gente consegue reter o cliente, consegue ganhar indicação, né? O passa-palavra, Yeah. e consegue prosperar cada vez mais o negócio. Mas são áreas que têm que andar juntas, com certeza. Pois, então, no final das contas, a parte dos processos e a gestão processual acaba por até ser uma forma de uma estratégia comercial. Porque, no final das contas, se o cliente está satisfeito, a probabilidade dele comprar outra coisa ou comprar de novo da empresa é maior. Sim, E de ele também indicar, né? O exato. que a gente vê muito aqui em Portugal, e não só em Portugal, no Brasil acho que também é assim. As pessoas prometem mundos e fundos e não entregam nem mundos nem fundos. Então, entrega tudo, promete tudo e não entrega nada. Então, como que vocês veem, assim, esse papel? Vou jogar um pouquinho pro Bruno agora, que é mais a parte do comercial, porque a gente, às vezes, vende e vê as pessoas vendendo uma fantasia, porque, lá tá, a gente tem que convencer o cliente, então a gente tem que usar gatilhos, a gente tem que usar tudo e mais alguma coisa para fazer o cliente querer comprar. E depois, como que a gente consegue gerir essa expectativa na hora do processo? Exato. Pronto. Isso entra muita parte da área da Raíssa. Não só a gestão de projetos, mas também o pós-venda. Então, existem duas formas de uma empresa ser bem-sucedida, né? Vender muito, mas também ter o delivery muito bem definido. E isso entra na parte da Raíssa dos processos, de quem é que está responsável por cada área, quem é que vai entregar cada entregável, digamos assim. E a venda, ela tem que estar alinhada com quem vai fazer o pós-venda e com quem vai estar na operação executando isso. Portanto, quando tu vende muita fantasia, geralmente, quase 100%, a tua empresa não tem processo. Porque tu vendeu para vender, mas para entregar, tu não sabe como é que tu vai entregar. Portanto, o processo e a venda, ela tem que andar junto, como a Raíssa comentou. Mas para tu saber o que vender, tu tem que estar definido e mapeado tudo que tu vai entregar. Então, uma coisa que é muito importante ter na empresa é o roadmap, né? Quando o cliente entra, quais são os primeiros passos, para onde é que ele está, quais etapas que ele está, tem a fase de implementação, tem a fase de atração, tem a fase de alinhamento com o cliente, depois a fase de execução, depois a fase que o cliente está ali na linha máxima, tipo, que está gerando resultado, e aí tem alinhamento de expectativa, tem um termômetro, que é a satisfação do cliente. Isso entra muito na área da Raíssa pós-venda. Então, para resumir, geralmente o que tu vai vender já tem que estar mapeado para o pós-venda conseguir manter o LTV, né, que é o tempo que o cliente fica com a empresa. O LTV é o tempo que o cliente paga para a empresa que está prestando serviço, e para não ter essa desconexão de vender fantasia. E só para complementar também, um dos KPIs, né? O KPI principal da área comercial é o número de clientes que consegue fechar, né? O número de clientes, leads que foram convertidos em clientes, que aí é a receita que é trazida nova para o caixa todos os meses. E da área do delivery, da área da operação, é a retenção. Então, ou seja, entregando o serviço que o comercial vendeu, o cliente ficou satisfeito, você vai conseguir reter o cliente. E aí você aumenta o lifetime value, né, que é o LTV. Então, hoje o meu indicador principal de sucesso é a retenção do cliente, ou seja, lutar contra o churn. O que é o churn? É você perder o cliente, né? O cliente dá tchau, vai embora. Então, você perde o cliente. Não, a gente quer reter, que é o inverso do churn. Então, é basicamente isso. Tentar reduzir o churn significa aumentar a retenção e você aumenta o LTV. Porque, assim, igual o Bruno falou, ou você faz muitas vendas, traz muitos novos clientes todos os meses, ou você faz isso também, mas retém aqueles clientes que já estão com você, senão fica um balde furado, né? Entra cliente, sai cliente, ou seja, no final das contas, o que entrou saiu, então não ficou, o caixa não teve variação, né? A receita, o faturamento, mas é basicamente isso. E tipo assim, imaginemos que agora tem um empresário, um empreendedor que nos está a assistir nesse momento e que ele está-se realmente a ver nesta situação, tipo, poxa, entram clientes no meu negócio e tudo mais, mas eles também ficam pouco tempo, não voltam, então tipo assim, qual seria o conselho que vocês dariam para este perfil de pessoa que está a passar por esta situação, que tem vários clientes, mas depois os clientes não ficam com ele, saem? Qual seria o conselho que vocês dariam para essa pessoa?
primeiro entender o que está fazendo com que os clientes saiam, né? Qual que é o motivo? Porque o serviço tem um tempo de vida curto mesmo? É um one shot, assim, você entrega e acabou? Yeah. Ou não, realmente era para durar mais tempo, mas ele está sentindo falta de qualidade, algum problema de atendimento. Então, onde está o gap, né? Onde está o problema, identificar isso. E aí começar a atuar, coletar o NPS, não começar a medir satisfação, para entender o que a gente pode fazer para ser melhor, né? Por que você nos deixou? E aí, aos poucos, tampando esse problema, né? Tampando esse gap, corrigindo. E aí, continuar medindo, retroalimentar, continuar medindo feedback e melhorando. Não tem segredo, né? Não tem E segredo. quando o cliente não responde o NPS? Aí você tem que ser chato e insistir. Aí você liga pra ele, mandei uma pesquisa. Então, é insistência mesmo, assim. Você manda... Geralmente, a gente manda todo mês, porque o nosso serviço é contínuo. Então, a gente manda todo mês. Mas, realmente, é difícil o cliente responder. Mas é na base da insistência mesmo. E às vezes, como disseste, até me ligar e dizer, aqui rapidamente, como é que está a achar do nosso serviço e tal. Pronto. Às vezes é melhor. Porque por e-mail, às vezes a pessoa não lê. Ou por WhatsApp, tem tanta mensagem que recebe e também não responde. Então, ligar, realmente, às vezes é a melhor solução. Para complementar o que a Raíssa disse, existem estratégias de growth que não cabe muito no relacionamento com o cliente que está atual, mas sim o teu modelo de negócio, a proposta de venda que tu faz para o cliente. Porque todo negócio é a intermediação de CAC e LTV. Para quem não sabe o que está assistindo aí, CAC é o custo de aquisição de clientes e LTV é o tempo que o cliente fica pagando para a tua empresa pelo teu serviço. Isso é basicamente o que funciona na empresa, quanto tu paga e quanto tu recebe no LTV. Então, para tu evitar o churn, ou para tu estender o churn, tu pode não vender uma FII mensal, mas vender um projeto que caiba dentro do teu LTV e assim tu consiga puxar o LTV para o lado da tua empresa e não depender dele ficar quando quiser. Então, para traduzir isso, imagina que o teu LTV hoje é de 3 meses. Se tu quer aumentar para 6, tu vende 6 meses no one shot e assim tu tem LTV estendido, garantido. E aí tu tem que garantir que o teu delivery seja alinhado com o que tu vendeu, né? Pronto, esse é um jeito. O outro jeito é fazer o que a Raíssa comentou, NPS, só que colocar o NPS com alguma atribuição de recompensa para o cliente. Então, se ele responder o NPS, ele ganha 20 euros de desconto. Ou, se ele responder o NPS, ele vai ganhar um entregável que não está no escopo do serviço. Então, tu entrega recompensas e ele te dá o feedback e os dois ficam satisfeitos. Não, só para contextualizar, assim, porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre serviços que são contínuos. Então, existe uma certa diferença entre o serviço que é contínuo do serviço que é uma vez só. Então, imagina, um fotógrafo, ele entrega uma sessão fotográfica e é aquilo ali. E depois o cliente vai comprar de novo, ou um vídeo, ou uma sessão fotográfica de novo. Quando a gente está falando de agências, por exemplo, de marketing, agências de social media, agências de investimento. Exato. Em tudo que tem serviço mensal, a gente tem várias formas de vender isso. Uma delas é a gente vender esse serviço de forma mensal, ou seja, o cliente paga hoje, depois paga mês que vem, depois paga no próximo mês. Ou a gente fecha nisso num pacote, assim como o Bruno estava explicando antes, que a gente traduz isso para um pacote de 6 meses, ou seja, a soma desses 6 meses. Imagina que o serviço seria 1.000 euros mensal, ou seja, o cliente, no lugar de pagar 1.000 euros durante todos os meses, ele vai pagar uma vez só 6.000 euros para que ele fique preso na empresa durante esses 6 meses e tu reduza o teu tempo de vida do cliente, pronto. Só para contextualizar, porque a gente tem ainda uma audiência que está muito, muito recente no empreendedorismo, então às vezes eles não têm essa noção que existe um serviço que é mais profundo, um serviço que é mais curto, então é importante a gente... Com certeza. Sim. E para quem hoje trabalha com serviços de curto prazo, assim, de one shot, que a gente chama, o ideal é você sempre conseguir criar um jeito, né, uma maneira de você fidelizar o cliente. Então, vamos supor, eu sou uma fotógrafa, faço só uma sessão. Então, será que não faz sentido eu vender o pacote? Você faz 3 sessões comigo, ou 4 por ano, uma a cada 3 meses, e aí a gente fecha um valor melhor. Exatamente. Só que aí eu trago a LTV pro meu lado, novamente. Exatamente. Né? Por exemplo, eu trabalhava... A gente começou a empresa, tudo, através de eu trabalhando como fotógrafa. Então, eu fazia fotografia de família, casamento, enfim, tudo que era nesse nicho, assim, mais emocional, afetivo.
E aí, o que eu fazia para conseguir que as pessoas fechassem mais vezes comigo? Por exemplo, eu fazia muito foto infantil. Então, eu fazia, por exemplo, a gestante. E aí, depois eu falava com essa gestante pra gente fechar um pacote que era o acompanhamento do bebê. Então, todos os meses, aí eu ia lá e fazia foto desse bebê. Por quê? Porque aí, depois, no final, eu vendia o álbum, que era de todos os meses do bebê. E aí, Até depois... fazer um ano. Exato. Aí, depois tinha a festa de um ano. Aí, a gente Legal. fazia a foto da festa de um ano e depois vai diminuindo, né? Uhum. Mas isso faz com que o cliente fique mais tempo na empresa. Exato. Então, lá tá, às vezes a gente como empresário, a gente tem que ter essa noção. Só que para isso a gente precisa ter um processo estruturado. Porque senão a gente só tá à procura de clientes novos, mas a gente não tá tratando dos clientes que a gente já tem e que eles podem converter em venda de novo, né? Sim, Exato. exato. Isso é um fator muito importante, porque a gente não pode olhar só para o mercado para buscar novos clientes. Também tem chance de você vender outros produtos, né? Fazer um upsell, cross-sell para os seus clientes atuais. É mais fácil você vender de novo para um cliente atual, nem que seja um serviço complementar, Porque esse cliente do já que comprou, você, né? exato, já confiou. confia, do que você ir atrás de um cliente novo no mercado. Então, isso é muito importante. Então, para quem hoje trabalha com serviços individuais, assim, vale a pena usar a criatividade, fazer uma pesquisa de mercado para tentar aumentar o LTV, ou seja, trazer os seus clientes para comprar mais vezes e também oferecer produtos complementares, né? Exato. Ou com parceiros, ou que você mesmo ofereça. Enfim, então tem que ser bem criativo. Quem é empreendedor tem que ser criativo, tem que sempre olhar, assim, o todo, tentar ver benchmarks, né, de outras empresas que eles estão fazendo, o que eu posso olhar o mercado de fora, tentar trazer alguma coisa, antecipar alguma tendência e procurar outras fontes de receita que consigam agregar no seu negócio e você aumenta o faturamento, enfim, e aí só tem benefício. Exato. E isso a gente tá falando de cliente mesmo, né? Porque as pessoas às vezes confundem muito o cliente com a lead. Então, elas tratam como cliente aquela pessoa que não comprou deles ainda. Então, a gente vê muito esse erro, até em alguns clientes nossos, assim, que chegam e falam, porque eu acho que eu tenho que mudar o meu preço porque eu não tô conseguindo fechar. Só que, às vezes, quem tá falando isso não são os clientes, são as leads. Então, às vezes, o cliente ele quer baixar o preço dele porque as leads não estão convertendo. Mas a verdade é que já tem clientes que pagam por aquele valor. Então, como que vocês veem, assim, essa questão do... A pessoa confunde cliente com lead, então ela acha que aquelas pessoas que entraram em contato já são clientes, e aí elas tratam como clientes e querem mudar o negócio delas por causa das pessoas que não compraram. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Essa premissa é dentro do ICP. É o perfil ideal de cliente, traduzindo, né, já. Existem leads, existem ICPs, que são o teu cliente ideal. Então, dentro do processo de qualificação de lead, tu tem que identificar pontos de interesse em comum que vai bater muito com a tua carteira de clientes, que são pontos em comuns, do tipo, será que essa pessoa, ela é realmente meu cliente ideal? Será que ela faz perfil para ser meu cliente? Será que ela tem caixa ou budget suficiente para pagar o meu serviço? Então, tem que fazer sempre esse filtro e não pré-julgar que como tu não está vendendo teu serviço, significa que teu preço está caro. Não, é só uma pessoa que não está no momento ou que ela não tem dinheiro para pagar agora. Exato. Então, dentro dessa premissa, tem que ter, que nem a gente estava comentando anteriormente, a escada de valor. Se a pessoa não tem budget para pagar o teu valor do teu serviço premium, digamos assim, tu tem que ter produtos ou serviços mais baratos para ela abrir a carteira, comprar uma coisa mais barata, gostar de vocês e começar a escalar a escada. Então, assim, um lead que não virou cliente, pode virar cliente de um produto mais barato e assim vocês terem um funil de etapas, então fazendo upsell sempre de vendas e assim conseguindo converter leads em clientes. Exatamente. Acho que a única coisa que eu complementaria, você falou tudo já, né, praticamente. Mas olhar então, se a pessoa, nesse caso que você deu de exemplo, se a pessoa já tem clientes que compram aquele serviço, é fazer um racional para desenhar o ICP. Então, qual que é o fator comum de todos os meus clientes hoje? Que vamos traçar um perfil baseado nas coisas em comum, nas características em comum e olhar, será que o lead que não comprou, ele tem as mesmas características dos meus clientes hoje ou não? Aí, se for outro ICP, aí é isso, entra em outro produto da escada de valor, que ele está em outro momento. Então, aí talvez tenha que ser mais barato, mas o seu produto atual, que já teve venda, não faz sentido você mudar o preço dele por conta de leads que não estão qualificados.
Exato. Uhum. Não, e a gente já fez isso, né? Sim, eu até ia comentar que, por exemplo, nós já passámos por situações em que nós já tínhamos um processo de venda mais ou menos estruturado, organizado, primeiro esta etapa, depois isto, depois aquilo, e nós percebemos, por exemplo, que haviam algumas leads, lá está, que não respeitavam esse processo. E depois nós passámos pela experiência de fecharmos com essa lead, portanto, essa lead virou cliente e continuou a não respeitar os processos que nós implementávamos, desde marcação de reuniões, marcavam a última da hora, não respeitavam, enfim, coisas que nós tínhamos delineado. E como é que vocês veem essa situação? Vocês realmente acham que, por exemplo, numa etapa comercial, por exemplo, se aquele lead já não está a respeitar, acham que ainda existe possibilidade desse lead, quando estiver dentro da casa, ser educado ou seja, nós educarmos esse lead, esse cliente, e ele entrar dentro do nosso processo, ou realmente vocês acham que isso já é um caso perdido? Na minha experiência, geralmente os clientes, né, os leads que já começam a dar problema desde o início, já é um sinal vermelho, assim. Uhum. É difícil você mudar, né? Então, às vezes, você tá tentando forçar uma venda, o cara não tem o fit e já começa a dar problema desde o primeiro dia. Ou reclama, paga atrasado, reclama do preço, não respeita processo, sempre acha que tá ruim. Então, é difícil você insistir. É igual a contratação, né? Quando você vê o primeiro sinal que já não vai dar certo, assim, tem os sinais. Uhum. Você insiste mesmo assim, é que sempre falam, né? Você tem que contratar devagar e demitir rápido. Yeah. Também, às vezes, é o caso de você demitir o cliente. Você vê que só tá mais atrapalhando do que ajudando, tá gastando muita energia, muito recurso, muito tempo e não tá dando retorno. Será que faz sentido eu continuar trabalhando com ele? Isso vale pra tudo na vida, até pra relacionamento, né? Sim. Às vezes a gente ignora os sinais do namoro e aí depois casa e depois é um problema. Por isso, Exato. pessoal, esse podcast não é só sobre negócios, ok? Também dá pra tirar insights sobre relacionamento. Sim, sim, é Exatamente. verdade, é verdade. É verdade. Assim, dentro desse tema, eu tenho uma premissa básica, mas isso é uma premissa que eu fui adquirindo dentro da minha experiência, que é, se a tua empresa tem processos, e se a tua empresa ela gera valor, e tu garante que ela gera valor para o cliente, então não é a gente que precisa do cliente, é o cliente que precisa da gente, Yeah. portanto ele tem que seguir as nossas regras, Boa. porque senão vira a feira, né? Exato. Então, tipo, se o teu processo traz eficiência e traz resultado, não faz sentido tu desfazer o teu processo por causa de um cliente. Exato. Então, se ele está desfazendo esse processo, significa que não entrando no processo, não vai ter o resultado que a gente delineou, portanto, ele não é um cliente qualificado, não mais vale não fechar para não ter problema depois dentro da operação. E a gente já caiu, né? Como todo empreendedor, a gente tem os nossos aprendizados. Claro. E já fizemos isso de abrir a sessão, de mudar o processo, porque o cliente não queria seguir, mas não façam isso, crianças, não façam isso. O ideal é o que o Bruno falou mesmo, a gente faz processos, implementa processos com base naquilo que funciona, aquilo que já foi validado, e não vale a pena você mudar por conta de um cliente específico. Uma coisa é, você pega feedback, você analisa uma visão de fora do ciclo de vida, de como está sendo a interação, a entrega. Ok, tem um ponto de melhoria, tem um feedback construtivo. De fato, faz sentido eu mexer nesse processo para otimizar ele, ok. Isso é um cenário. Agora, você mudar, por exemplo, a ferramenta de comunicação. Hoje a gente usa o Slack para conversar com os nossos clientes. Aí tem cliente que não se adapta no Slack. A gente já fez, enfim, o passo de usar o WhatsApp, outra ferramenta, mas não, a gente sabe que não funciona muito bem. Então, não vale a pena você se desgastar, fazer essas pequenas alterações por causa de um cliente específico. A não ser que é esse cenário que eu falei, né? Se for uma melhoria que, de fato, faz sentido no todo, na experiência toda. Exato. O problema é que, às vezes, as pessoas querem mudar com base nas fontes das vozes da cabeça dela. Então, tipo, não é, o cliente não falou, mas eu acho que o cliente pensa isso. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que dar um passo atrás, às vezes, e olhar para o negócio de forma racional. Inclusive, a gente falou no último podcast no penúltimo podcast, com a Ju e com o Léo Leitão, foi fantástico, sobre os empreendedores agirem de forma emocional nos negócios. Então, tomam as decisões de forma emocional e não com base em dados e em fatos. Então, por exemplo, a gente fazia a aprovação dos nossos clientes na parte do social media, da criação de conteúdo, através de um PDF. Era muito bonitinho, mas não era otimizado. Então, um cliente fazia pelo WhatsApp, outro cliente mandava um e-mail, outro cliente mandava não sei o quê. Outro cliente imprimia o ficheiro PDF, riscava no papel, tirava uma foto e dizia, olha, estas são as alterações. Então, o que a gente fez? A gente deu ouvido a um cliente que falou, olha, se vocês fizessem assim, acho que ia ser melhor.
E aí a gente falou, olha, se calhar realmente faz mais sentido. Importância também de ouvir os bons clientes. Exato. Exatamente. Porque imagina, às vezes a gente quer fazer alterações por causa do mau cliente, mas o bom cliente, ele merece ser mais ouvido Sim. do que o mau cliente. Porque lá tá, mais uma vez, a emoção entre ação, então é o quê? Eu não posso perder cliente. Então eu não posso, porque eu preciso viver do meu negócio, então eu preciso pagar as contas no final do mês, e todo mundo sabe disso, porque a gente vive do nosso negócio. Então já teve um momento que a gente precisou dos clientes, isso é um fato. Mas também é verdade que quando a gente toma as decisões baseadas nas nossas emoções, a gente deixa os nossos maus clientes tomar conta do nosso negócio, a gente entra nessa roda, E nessa roda dos é ratos, uma bola de neve. na bola de neve do cliente mal, faz alteração por causa do cliente mal, segue o processo por causa do cliente mal e depois Estraga tudo. fica Sim. tudo. Você fica traumatizado depois. Exato. Como sair desse processo, Raíssa? Foi direto aqui pra mim a Exato. pergunta. Aí você fala, eu só faço gestão de processo, eu não faço magia. Olha, essa questão de ser racional, emocional, realmente é muito importante, impacta bastante nos negócios, né? Mas é aquilo, às vezes você precisa respirar um pouco, analisar, sim, não tomar decisão no momento, assim, no calor do momento. É parar, olhar tudo que tá acontecendo, né? Às vezes pedir ajuda para alguém de fora, pedir uma opinião de outro empresário, outro empreendedor, enfim. Mas analisar o que de fato faz sentido você mudar. Analisar se é um bom cliente ou se é um mau cliente. Isso é muito importante, você conseguir classificar isso. Ter os parâmetros para você conseguir classificar também, não ser no feeling só. Obviamente ter um pouco de feeling, mas você entender o que faz um cliente ser bom, o que faz um cliente ser mau. Exato. E analisar se essas alterações de fato fazem sentido ou não. Se isso vai melhorar a entrega, você pode até talvez conversar com outro cliente que você sabe que é um cliente bom e pedir também o feedback dele. Se a gente fizesse isso, melhoraria para você? Que ia melhorar a qualidade? Né? Então, entender isso e conseguir analisar de uma maneira mais fria, mas olhando nos números, olhando também em dados reais, para tomar esse tipo de decisão. Yeah. E para sair também dessa roda, isso vai de encontro com o processo comercial de vocês. Porque se vocês têm dificuldade em lidar com o cliente, vocês são livres para demitir o cliente. Exatamente. Mas vocês têm que olhar para o outro lado de vocês. Como é que é a máquina de aquisição hoje de vocês? Perfeito. Tá entrando? Se estiver entrando, é só mais um cliente que está indo embora, ou o cliente vocês não querem mais trabalhar. Exato. Agora, só fica nessa roda quem não tem um processo comercial consistente de entrada de clientes. Ou de entrada de leads e oportunidades de reunião de vendas. Porque senão tu fica numa encruzilhada, né? Vou perder clientes, não vai entrar novos clientes. No caso, vai perder receita, o teu negócio não vai ganhar, não vai ter faturamento, vocês vão ficar na mão, digamos Exato. assim. Portanto, uma das receitas para sair dessa roda é jogar força no comercial para conseguir atrair novos clientes e ter a liberdade de pensar, respirar, ok, esse cliente está dando muito problema, vamos demitir ele, porque eu tenho mais outros 5, 6 que vão entrar e tá tudo bem. Exato. E aí, Bruno, nesse caso, para negócios de serviços, que por acaso são os nossos negócios, né? Nós prestamos serviços, qual é assim... como é que tu achas que um negócio de serviços pode começar a criar um processo de aquisição de clientes, na tua opinião? Claro, não uma coisa muito aprofundada, mas assim, uma pessoa que não sabe, que está perdida nesse momento, quais são os conselhos que tu darias para alguém que quer começar então a definir aqui uma estratégia no comercial, quer começar a ter uma estratégia de aquisição de clientes, o que é que essa pessoa tem que fazer? Basicamente, ela tem que definir sempre o ICP, que é o cliente ideal, e o que o teu serviço, ou o que tu entrega, que vai trazer de benefício para esses potenciais clientes. Então, sabendo disso, sabendo do resultado que vai gerar de A para B, tu vai saber já identificar quem são as pessoas. Então, no meu caso, a gente trabalha com consultoria de performance, funis de vendas e tudo mais, então, basicamente, o meu serviço é gerar vendas para outras empresas. Portanto, se eu sei disso, quem é o meu cliente ideal? São empresários que precisam de fazer vendas. Exato. Entendeu? Então, eu já sei para quem eu vou falar. Saber quem eu vou falar facilita o processo, porque aí tu pode ligar os canais de aquisição. Então, quais são os canais de aquisição? Tu pode ir para o digital, né? Anúncios, produção de conteúdo, e-mail, entre outros. Ou tu pode ir ativamente com eles, ligações frias, o cold call, reunião, digamos, porta a porta, que se diz aqui em Portugal, ir até eles. Então, sabendo para quem tu vai vender, é mais fácil de entrar em contato com quem vai querer essa solução. Então, é fazer as primeiras prospecções. Se tiver já caixa, é fazer os anúncios para ganhar escala.
e assim elas vai conseguir gerar os primeiros interessados. Uhum. E aí depois é uma adaptação do pitch de vendas, na tua oferta, e vai sempre otimizando até encontrar a melhor forma de adquirir clientes. Uhum. Uhum. Pois, Perfeito. o que eu vejo muito também agora dos prestadores de serviço, principalmente da parte do digital, tem uma conta no Instagram, faz conteúdo uma vez na semana e espera que os clientes batam na porta. A gente já sabe que isso não vai funcionar. Sério? Não funciona? Eu achei que ia funcionar. Fogo. Não funciona. Perfeito. Ou, melhor, cria uma conta no Instagram e acha que tem um negócio. É. Então, é assim, qual que é o conselho de vocês para esse empreendedor que começou há pouco tempo, diz assim, oh meu Deus, eu não consigo cliente. E agora, em 2025, quer viver do próprio negócio. O que vocês diriam para esse empreendedor? Primeiro passo é entender as suas vantagens competitivas, né? Entender se realmente o serviço que você quer prestar, ou enfim, o que você está pensando como negócio, se tem potencial dentro das suas habilidades. Então, por exemplo, eu sou boa em gestão e organização. Então, o que eu poderia fazer, que eu já fiz para alguma outra empresa que eu trabalhei, que eu possa vender, produtivizar esse serviço. Então, primeiro achar qual que é esse produto ou serviço que você tem capacidade de entregar. E depois você começando sozinho, né? Seria esse cenário. Você começar a procurar esses canais de aquisição que o Bruno falou. Então, onde que... Meu perfil de cliente ideal é esse, né? Porque eu vendo esse serviço. Onde que eu posso encontrar esses clientes? Uhum. Eu vou ter que ir no LinkedIn. Então, vou usar a estratégia do LinkedIn, porque eu vendo para empresas, por exemplo. Então, eu vou fazer conteúdo no LinkedIn. Ou não, eu vou mandar direct, vou vender para lojas, ajudar lojas de roupa, por exemplo. Então, eu vou procurar lojas de roupa aqui, mandar direct no Instagram e ir atrás. É realmente você sair... Né, colocar a cara na rua e ir atrás de cliente, tentar achar onde eles estão e otimizar, né, o processo comercial para conseguir encontrar eles nesse primeiro momento. E aí, quando você tem os seus primeiros cases, até você pode começar trabalhando de graça, né, para você gerar esses cases. Uhum. Ou com um valor muito baixo, bem acessível, e aí você tendo cases, aí você consegue criar esse portfólio, criar um site depois e começar a reinvestir no seu próprio negócio para expandir cada vez mais, talvez trazer outras pessoas para te ajudar. Uhum. Uhum. É isso. A Raíssa falou tudo. E sempre organizando, sempre deixando tudo organizado, Exato. desde o primeiro dia. Não, e é muito engraçado isso que você falou, Raíssa, sobre o começar fazendo de graça ou começar com um valor muito baixo. Porque durante muito tempo a gente se martirizou por ter começado assim. Por ter, enfim, feito muito trabalho de graça, muito trabalho a preço de banana. Uhum. Mas a verdade é que isso nos deu expertise, nos deu experiência, nos deu casos para que a gente pudesse fechar clientes com um ticket maior. Então, hoje a gente vê muito empreendedor, porque, lá tá, a quantidade de conteúdo na internet é boa, a gente tem uma informação que está dissipada pela internet toda, então tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem cursos, as pessoas compram e etc. Então, todo mundo tem muita informação, e a gente tem visto agora a moda do high ticket. Tudo tem que ser high ticket, tudo tem que ser a preço mais alto, e aí o empreendedor começa, tem 3 dias de experiência, e quer vender o tal do high ticket. E aí, qual que é a opinião de vocês? A pessoa começa já vendendo e precificando da forma correta? Ou a pessoa coloca volume, aprende o que ela tem que fazer, tem os casos de sucesso realmente, começa a criar ali aquele feeling, aquela experiência? Ou espera para fechar o melhor cliente? Assim, dentro da premissa da escala de valor, só para voltar um pouco atrás, eu sou contra em começar a trabalhar de graça. Uhum. Eu acho que tu tem que vender alguma coisa sempre. Nem que tu Ok. venda o teu serviço a 2 euros, 1 euro, mas tu vendeu. Uhum. Entendeu? Porque se tu trabalhar de graça, tu vai viciar potenciais clientes, porque o boca a boca funciona muito bem. Então eu falo assim, fechei com esse de graça, vai lá fechar com ele, porque ele talvez pode te fazer de graça também. Então, o teu posicionamento, o teu brand já começa mal. Yeah, Portanto, tu tem que vender alguma coisa, mesmo que seja barato. E depois entra a premissa da escala de valor. Tu tem os produtos baratos, e aí tu vai montando os teus serviços pro high ticket. Uhum. O high ticket é o teu melhor produto. É onde tu entrega a vida, basicamente. E o resto dos produtos que são mais low tickets são os entregáveis para potenciais ICPs, leads que não ainda estão prontos para pagar o teu high ticket. Portanto, se for para começar, constrói primeiro a tua escada de valor, do produto mais barato ao mais caro. Uhum. E sabendo que essa escada de valor tem que ter uma jornada de continuidade. Não adianta tu ter um produto barato que não vai fazer link com o teu high ticket. Ok. Então,
basicamente aquela premissa, agora eu não sei quem é, Alex Hormozzi, tem esses gurus todos falam Aham. que tem eu faço por você, Uhum. eu te ensino a fazer, eu faço junto contigo. Então essa premissa da escada de valor é o ideal para se começar qualquer venda de Ok. serviço ou produto, porque assim tu tem clareza do que tu entrega ou o que tu faz pelo cliente. Uhum. Perfeito. Não adianta você querer vender direto mais caro, que você nem vai ter experiência. Então, você tem que ganhar experiência, que é aquilo que Exato. você falou, né? Uhum. Então, ganhando experiência com os produtos mais baratos da escada de valor. Depois, você consegue ter, de fato, expertise. Não adianta você também colocar um high ticket, você não vai conseguir entregar aquilo que você promete. Exatamente. E, assim, o seu objetivo, na verdade, o high ticket realmente é aquilo que você dá vida. Mas seu objetivo não deve ser vender o high ticket. Porque senão você vai ter que vender as suas horas, basicamente, Exato. né? Que se envolve você. Então, você tem que colocar um valor bem alto até para poder ancorar o seu produto do meio, né? Que é o da escada de valor, o intermediário lá. Exato. Que esse realmente é o que você quer vender em Uhum. escala. Que aí você consegue entregar, não depende de você. Uhum. E aí você já ancorou o high ticket, você vai vender algum outro, mas não é o seu objetivo vender ele. Uhum. Yeah. Uhum. Exato. Ou seja, no fundo, termos aqui diversos produtos, diversos serviços que nós podemos aqui alocar, tipo, para a fase daquele cliente, se aquele cliente precisa de uma necessidade mais próxima e tem valor para pagar, então se calhar vou-lhe vender um high ticket, se não é um cliente que precisa de um serviço que não é tão, enfim, que não precisa de um acompanhamento tão grande, e irmos alocando aqui esses diversos serviços, né? Exato. Exatamente. E só para explicar também, porque a gente tem... No digital é muito fácil da gente conseguir entregar muita coisa e no final não entregar nada, né? Porque a gente consegue ter... eu fiz umas 5 videoaulas do Pedro Sobral, então agora eu sei fazer tráfego. E aí eu vou vender tráfego do Google Ads, do Meta Ads e do TikTok Ads. Eu também fiz uma sequência de aulas no YouTube sobre design. Então agora eu entrego social media também. Mas eu também consigo editar vídeo. Então... Pronto, e aí a gente tá falando aqui no podcast que a gente tem que ter uma escada de valor com vários produtos. Então eu vou fazer... Já sei, eu tive uma ideia genial que é o quê? Vou vender gestão de tráfego, vou vender social media, vou vender design e vou vender edição de vídeo. E ainda faço jantar lá em casa. Toma. Então, só pra explicar, pessoal, quando a gente fala de escada de valor, a gente tá falando de dentro do mesmo segmento, dentro da mesma coisa, a gente cria várias coisinhas que possam fazer sentido. Então, se a gente vende gestão de tráfego, a gente vende uma consultoria de gestão de tráfego, a gente vende um produto que é uma implementação da gestão de tráfego, a gente vende a criação do funil com o tráfego, com o sistema de vendas, ou seja, tudo dentro do mesmo segmento. Ou seja, se eu vou vender social media, eu vendo um pacote que eu entrego para ti só a estratégia, ou eu vendo um outro que eu entrego a estratégia e a implementação, e o outro tem um acompanhamento. Então, a gente, dentro do serviço que a gente presta, dentro do assunto que a gente tem, a gente cria produtos. Porque se a gente fizer várias coisas, de várias coisas diferentes, a gente não vai criar valor em nenhuma. É porque também são necessidades diferentes, né? Tipo assim, Exatamente. uma empresa que precisa ali, sei lá, de um serviço de gestão de geração de leads, por exemplo, ela não tem a mesma necessidade de uma empresa que se calhar quer trabalhar muito o seu branding, né? São necessidades diferentes. Exato. Exato. Sim, porque o tráfego é uma necessidade, a edição de vídeo é uma necessidade. Exato. Então, vocês encontraram, assim, essa barreira quando começaram a colocar a empresa no mercado, as pessoas chegaram pedindo coisas nada a ver, e aí vocês pensaram assim, se calhar eu vou Se calhar eu entregar faço isso. jantar também lá em Exato. casa. Sim, sim. Tivemos essa questão, acho que é uma coisa comum a todos os Sim. empreendedores, né? E a questão do objeto brilhante. Então, você Exato. faz uma coisa, aí tem outra necessidade do seu cliente, você quer abraçar o mundo, mas não dá muito certo isso. O ideal é você focar em um serviço, ter foco, bastante foco, né? Naquele serviço, até pode incluir algumas coisinhas que forem complementares, mas quanto mais variáveis você coloca na sua entrega, mais complexo fica o serviço, mais difícil de entregar, mais pessoas você vai envolver, então vai escalando. Então, o ideal é você ter um negócio simples, que funcione, então você faz o básico bem feito, um negócio focado, que você consiga entregar com o mínimo de pessoas possível. Então, uma empresa bem enxuta, bem rentável, sem querer complicar as coisas. E esse é o meu ideal, assim, né? Tudo que eu já passei hoje, eu acredito que quanto mais simplificar você conseguir o seu negócio, melhor é. Porque começa a ficar muito complexo, com muitas variáveis e dá muita dor de cabeça depois. Obviamente, tem várias empresas que têm várias, assim, nuances, vários departamentos, fazem várias coisas, mas é aquilo, é muito complexo. Tem que ter bastante know-how, tem que ter bastante dedicação para que aquilo funcione. E às vezes dá errado, aí você tem que pivotar. E aí, lá tá, às vezes a empresa até começa com bastante serviços e bastante coisas, porque o dono sabe fazer muita coisa. Uhum. Só que a verdade é que quando vai começar a contratar,
não consegue ter as mesmas habilidades da mesma pessoa. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou multifacetada. Eu sei editar vídeo, sei editar foto, sei fazer foto, sei fazer muita coisa. Uhum. Mas eu não vou conseguir encontrar uma pessoa que vai trabalhar pra mim que sabe fazer essas coisas todas. Então, se eu tiver um serviço que tem muita coisa envolvida, logo eu não consigo trazer pessoas pra trabalhar ali. Ou eu vou ter que trazer, 20 pessoas pra executar um serviço Uhum. que, no final das contas, não vai ser rentável. Sim. Então, a gente fazer essas contas no final do dia, ver o produto que a gente tá vendendo, ver o que se isso realmente tá dando resultado e se tá dando resultado pro cliente, né? Porque, no final das contas, não adianta a gente vender mundos e fundos e, no final das Exato. contas, não entregar nada. Isso é ter muita maturidade quando tu vai empreender e muitas vezes quando a gente está no início não tem. Yeah. Então, isso também cabe e entra muito no posicionamento. Porque se tu for vender uma coisa ali, outra coisa aqui, tu não é o faz tudo, vira a feira, vira o chinês, né? Pra quem tá aí vendo do Brasil, o chinês é aquelas lojas que tem tudo, tá? É o bazar. Não é xenofobia. Mas pronto, vira tudo, né? Yeah. E isso vai batendo no teu posicionamento, quem faz tudo não faz nada e teu preço vai lá para baixo. Exato. Portanto, tem que ter muita maturidade, muita certeza do que tu vai entregar para melhorar teu posicionamento, começar a se posicionar no mercado como um high ticket, por exemplo. Exato. Ser especialista e referência naquela área e bater o pé realmente. Não, eu entrego isso e os objetos brilhantes ficam para outro lado. Exato. Mas isso, até ter maturidade, é com o tempo. E para você ser referência numa área, você tem que ser especialista em uma coisa. Então, quem é Exato. especialista em uma coisa é quem sabe. Não é generalista, é diferente, Exato. né? Se fazer de tudo, é uma pessoa generalista, uma empresa generalista. E aí não faz nada muito bem, né? Exato. Exato. E pra vocês, assim, qual que é o papel do planeamento nisso? Entrando já nessa ritmo de final de ano, que agora todo mundo fica motivado, né? Pra... Novas metas, novo ano. Exato. Da perspectiva do planeamento e da perspectiva das vendas, qual que é, assim, o foco principal na hora de definir uma meta? Tipo, eu vou definir uma meta de vendas. Hoje eu não contacto ninguém, eu vou contactar 100 pessoas. Como que é isso pra você, assim, na hora de planear o próximo ano? Quer começar, Raíssa? Eu vou falar. Posso começar? Mas nesse exemplo específico de vendas que você trouxe, então você tem a meta específica, igual você falou lá, é uma meta mensurável, específica, que aí você consegue quantificar. Para eu chegar em 100 vendas, vamos supor, esse é o objetivo. O que eu preciso? Eu preciso fazer 100 vendas no dia, que você falou? Qual foi o exemplo que você trouxe? 100 vendas no dia. Vai, como que é 100 Falou vendas? Contactar 100 leads. Contactar isso. 100 leads no dia. Para eu contactar 100 leads no dia, eu preciso, supondo que tem uma taxa de não resposta, ou saber quantos vão responder, quantos não vão responder. Eu preciso de uma lista de quantos leads no total. Então, eu preciso ir atrás disso, quanto tempo de antecedência. Eu preciso de alguém trazendo essa lista para mim. Então, são várias coisas que vão levar a esse resultado final. Então, você tem que saber os passos que são necessários para chegar nesses 100 leads e ver se você tem equipe, se você tem time para fazer isso. Então, você tem o objetivo final, mas você tem que ir dando os passos, né, quebrando ele em objetivos menores, tendo responsáveis por cada passo que vai ser executado. Então, é basicamente isso, você fazer essa lógica, essa engenharia reversa, para que leve ao resultado final no tempo que você determinou. Tá? Exato. Complementando o que a Raíssa falou, mas já falou tudo, basicamente, que é sempre o planejamento ou para algum objetivo, tu tem que sempre fazer o debriefing do resultado final. Então, é sempre de trás para frente. Yeah. Então, nunca vai começar de frente até o objetivo. Então, vai faturar, por exemplo, 1 milhão por ano. Quantas vendas eu preciso fazer? Sei lá, 500. Quantas vendas, para fazer 500 vendas, quantas leads eu preciso gerar? 1.000 ou 2.000. Para gerar 2.000 leads, quantas pessoas eu tenho que alcançar? 10.000. E para alcançar as pessoas, quanto é que eu tenho para aparecer para 10.000 pessoas? Quanto eu tenho que investir? Sei lá, 10.000 euros. Então, tu faz o debriefing, tem os seus KPIs já definidos, então leads, taxa de conversão e tudo mais. E tem 2 formas de fazer isso. O teu histórico de empresa ou benchmarks de outras empresas. Ok. Portanto, se tu sabe que a tua taxa de conversão de vendas é 10, então para gerar 10%, né? Para gerar 10 vendas, tem que contactar 100 leads. Portanto, se tu quer fazer 20, ou tu aumenta a tua taxa de conversão, ou tu aumenta o teu número de leads. Então, isso é baseado em histórico
da tua empresa ou das outras empresas. Uhum. Portanto, assim tu consegue delinear objetivos que façam sentido e que é coeso com o objetivo que tu quer chegar. Exato. E aí tu não cabe mais o achismo do tipo, quero faturar 2 milhões, vou botar 2 milhões. Exato. E é isso. E vai acontecer a mágica aqui. Exato. E aí tu não sabe chegar lá. Então é Exato. sempre o debriefing do objetivo final. Exato. E serve para o planejamento de funil de vendas, de estratégia de conteúdo e tudo na vida. Yeah. Ou seja, para quem nos está a assistir, vocês podem ver que não é só simplesmente a gente tirarmos coisas da nossa cabeça, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo. Não. É bom nós termos todo um planeamento, vermos números, acompanharmos o histórico, como o Bruno estava aqui a dizer. Então é muito importante nós realmente que estamos a empreender, ou até empresários que já têm a sua empresa há mais tempo, e que querem inovar, querem lançar novos produtos, novos serviços, é bom termos este histórico, analisarmos números, analisarmos tudo aquilo que acontece. Sim, é porque no final das contas, um objetivo sem ser mensurável e sem ter um comportamento que eu execute todos os dias para chegar nele é só um sonho. Então, Sim. eu tenho um sonho de ter uma empresa que fatura 1 milhão. Tá, mas o que eu vou fazer para que essa empresa fature 1 milhão no ano? Uhum. E outra coisa, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão. Em quanto tempo você quer faturar 1 milhão? Uhum. Em 10 anos? Em 6 meses? Em 1 mês? Então, a gente vê muito as pessoas na virada do ano, né, fazendo aquela lista de 20 coisas. Quero casar. Casar não é um objetivo, casar é um sonho. Tipo, eu gosto muito de uma definição que a Natália Cury usa, que é verbo não é meta. Tipo, ela fala aqui, quero casar. Casar não é uma meta. Casar é o sonho. Então, o objetivo é o quê? Eu tenho que ficar noiva antes. Sim. E isso é um fator que não depende só de mim. Então, o que eu vou fazer para que eu possa ficar noiva esse ano? Então, por exemplo, eu pressionei o André. Fez o debriefing. Deu Conseguiu, certo. conseguiu. Deu certo. Sim, sim. Mas isso é uma brincadeira, mas no final das contas se eu quero casar, eu preciso ficar noiva, preciso executar tarefas até lá, depois eu preciso calcular quanto que vai ser o valor do casamento, quanto que eu preciso juntar por mês até esse casamento, tenho que fazer todo o planeamento do que vai acontecer nesse meio tempo, dos fornecedores que eu preciso contactar, o tipo de casamento que eu vou querer ter. Então, isso para a empresa é exatamente a mesma coisa, a gente precisa definir a meta. E não adianta eu querer sair de um faturamento de 2 mil euros para um faturamento de 10 milhões de euros do nada, né? Porque Principalmente sem ter meta, sem... Sim. Yeah. e pra já, acredito que a questão da mentalidade também influencia muito, né? Porque, lá tá, o empreender é uma jornada. Não é uma coisa que do dia pra noite eu sair de 10 mil pra 1 milhão. Não é do nada. Lá tá, é como uma casca de uma cebola, a gente vai aumentando aos pouquinhos, vai fazendo as coisas aos poucos. Não tão poucos, porque às vezes a gente coloca intensidade e a coisa funciona. Mas a verdade é que a gente precisa ir tirando essas camadas. Então, qual que seria a dica para vocês, assim, para esses empreendedores que estão muito ligados no digital, vendo os vendedores de sonho, que eu costumo chamar, que são as pessoas que vendem, que é tudo muito fácil. Qual que é o grande conselho de vocês, assim, para essas pessoas? Meu conselho, acho que é não só para essas pessoas, mas para qualquer empreendedor, é sair da imaginação e ir para ação. Então, eu fiquei muito tempo nessa do perfeccionismo, né? Vou começar, não vou começar, ficava só imaginando, mas o que importa é você agir. Não precisa estar perfeito para você começar a fazer alguma coisa. Exato. Então, e quanto antes você começa, melhor, né? Você vai testando, vai validando. Então, comece hoje, mesmo que não esteja perfeito, você vai na jornada, você vai melhorando o seu produto, seu serviço, otimizando sua empresa, organizando, mas só começa. Perfeito. No movimento que tu vai descobrindo onde tu é bom, onde tu não é bom, e aí tu vai trazendo pessoas para te ajudar e crescendo consistentemente e documentando tudo isso para saber o que tu errou para trás, para não cometer esse erro mais e saber o que dá certo e implementar e focar nessas coisas, nas métricas chaves ou nas ações de sucesso para conseguir sempre o crescimento. Exato. E depois isso é exponencial. Sim, essa parte da análise que tu falou é fundamental. Esses dias, por exemplo, a gente parou uma tarde, porque é muito trabalho e isso, mas às vezes a gente precisa, enquanto empreendedor, parar para analisar coisas. Porque às vezes a gente tá tão no modo automático que, tem que entregar pro cliente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não para analisar, né? E a gente fez uma lista de várias coisas que, ao nosso ver, foram ruins que aconteceram esse ano. E a gente, então, por que essas coisas aconteceram? Do mesmo jeito que a gente faz o passo a passo para conseguir as nossas metas, é o passo a passo do porquê aconteceu as coisas ruins que aconteceram na nossa empresa, né? Então, a gente foi, por exemplo, o LTV tá baixo. O que aconteceu? Falta de treinamento da equipa.
falta de geração de resultados para os clientes. Tá, mas e aí no final das contas tu vai vendo que cada coisa vai abrindo outras portas e depois a gente vai conseguindo entender qual é o mundo de coisas que aconteceram para que aquilo tenha acontecido. Então, às vezes a gente vê muito empreendedor esmorecendo porque tem aquele problema, empaca no problema e fica tipo, e agora, o que eu faço? Exato. Isso que você está falando é como se fosse uma retrospectiva, né? Exato. Trazendo um pouquinho para TI, eu já trabalhei com times de tecnologia e tal, a gente roda o Scrum, que é uma metodologia ágil, e todo final de sprint, né, que é geralmente 2 semanas, que cada sprint é 2 semanas, que acontecem várias coisas, acontece uma retrospectiva. Então, o que deu certo, o que deu errado nesse sprint, todo o time se reúne para analisar, e isso dá para ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Por exemplo, parar uma vez por mês, reunir o time, vamos olhar o feedback dos clientes, vamos olhar internamente também que coisas boas que aconteceram, coisas ruins. Eu faço one-on-one, né, com cada colaborador, uma reunião individual, para perguntar também para cada um deles a opinião. E com todo esse feedback que você coleta dos colaboradores, dos clientes, olhando para os números, você consegue fazer essa retrospectiva do seu negócio e evoluir um pouquinho todo mês. Porque se você esperar para fazer esse movimento só no final do ano, vai ter muita coisa que vai ter passado, você vai ter esquecido. Exato. Muita oportunidade que você vai ter perdido. Então, aconselho que isso seja feito todo mês, idealmente, né? Numa reunião com todo mundo. E melhorando, só melhorando sempre. Muito bom. Exato. E isso dá pra fazer com inteligência artificial. Eu adoro ChatGPT. Eu uso ele todo santo dia. Isso é uma coisa que a gente faz direto, assim. Porque às vezes a gente não consegue ter essas... da nossa cabeça, né? Porque lá tá, a nossa cabeça às vezes ela nos sabota, então a gente não consegue gravar todas as coisas. Mas, por exemplo, essa retrospectiva que a gente fez, a gente tirou fotos do papel que a gente tava anotando isso e tal, colocou no ChatGPT. E a gente pediu para que ele desse todas as causas para aquilo ali. E a gente foi analisando dentro daquilo que ele colocou, o que fazia sentido e o que não fazia. Então, isso é uma dica muito boa pro pessoal, é usar o ChatGPT para fazer essas coisas e para as metas também, que é o que eu gosto de fazer. Coloco uma lista de objetivos, sonhos, e peço para ele listar comportamentos que eu tenho que ter diariamente para que aquilo aconteça. Pequenas ações. E pequenas ações. Então, isso é muito bom porque otimiza muito tempo. E a gente acaba por ver coisas que na nossa cabeça a gente não pensaria. Sim. Então, Exato. usar a inteligência artificial é fantástico. Complementando isso que tu disse, no fundo, quando se tem algum problema ou quando acontece alguma coisa de errado na empresa, no fundo, como empreendedor, tu não tem que culpar as pessoas ou alguma coisa, mas em si a causa do problema. Então, não interessa quem errou, mas interessa por que ele errou. E aí tu consegue automaticamente fazer a retrospectiva e falar assim, não é culpa do funcionário, não é culpa de quem está atendendo, é culpa do processo que não está bem delineado. Então, sempre é a culpa do empreendedor. Qual que é a causa raiz, né? Exato. A causa raiz, o problema sou eu. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos aqui aproximar do final do episódio. Pá, foi fantástica aqui a nossa conversa. Como é que as pessoas podem, então, conhecer nas redes sociais? Bom, para quem quiser me seguir, então, acompanhar um pouquinho sobre Notion, sobre, enfim, empreendedorismo, me segue no Instagram, @RaíssaVente, e no LinkedIn também eu publico algumas coisas, e eu vou começar um YouTube ano que vem. Ah, No boa! próximo ano, começar um canal do YouTube, então, provavelmente vai ser Raíssa Vente também, então... Não, me segue a lá. meta não é começar o canal no YouTube. A meta é gravar vídeos todas as semanas. Exato. Isso é interessante, porque entra na premissa dos OKRs, né? Sim. É na base do comportamento e não no que pode acontecer. Exatamente. Enfim, para quem está acompanhando aí e quer me acompanhar também, né? No Instagram eu tô mais ativo, @BrunoLopesMKT, e é o mesmo pro YouTube também, onde eu faço vídeos semanais lá, de vlogs, conteúdos técnicos. Então, para quem quer um conteúdo mais profundo, me segue lá no YouTube. Para quem quer me acompanhar minha vida, me segue lá no Instagram. Pra quem quer o Bruno Influencer, é no Instagram. Top. Então, só pra gente fechar aqui, porque este vídeo vai ser lançado 2 dias antes do ano começar, de 2025. Então, deem uma frase inspiracional ou um conselho para motivar aí quem nos está a assistir para 2025. Bora lá. Manda lá. Bom, eu acredito que eu sempre vou falar de organização, então comece já o ano organizado, faça suas metas, né? Provavelmente vai estar no prazo ali para fazer as metas e trabalhe com essa metodologia de OKRs, de definir realmente números e ações que vão te levar a alcançar os seus objetivos, que
tenho certeza que você vai chegar muito mais próximo de alcançar suas metas se você fizer dessa maneira. E revise, outra coisa, né? Não adianta só fazer e esquecer. Você tem que acompanhar todos os meses. Então, definir esse objetivo, essas ações. No final do mês, dá uma olhada lá se você fez, por que você não fez, e vai sempre retroalimentando, olhando e ajustando o rumo para que você chegue muito próximo, ou muito mais próximo dos seus objetivos no final do ano. Exato. Perfeito. E a minha incrível dica para 2025 é, se tu não tá satisfeito com os teus resultados, pense o que tu tá fazendo, né? Reflita o que tá fazendo, porque realmente o resultado que tu tem hoje são as ações que tu fez. E as ações que tu tá fazendo hoje são os teus pensamentos. Portanto, se tu não gosta dos seus resultados, os teus pensamentos, tem que mudar os seus pensamentos para mudar as suas ações e assim mudar os seus resultados. Pronto, essa parte dos pensamentos aí também tem a ver muito com o ambiente que a gente está inserido, né? Porque, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta, elas influenciam a forma como a gente pensa. Então, no final das contas, a gente muda a ambiência, muda os pensamentos, muda os resultados e alavanca, né? Exato. É isso. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Exatamente. Assim. E isso não é só uma frase de efeito, é real mesmo, porque isso que está a acontecer aqui é fruto disso, né? Porque nós conhecemos nesse mesmo ambiente de, enfim, né? Bom, pessoal, eu ia continuar aqui numa outra, mas pronto, pessoal, este foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o Bruno e a Raíssa nas redes sociais deles, sigam eles lá também. Se tu estás a assistir este vídeo e ainda não subscreveste aqui o nosso canal, podes subscrever, deixa aqui também o teu like e os comentários estão à tua disposição para tu também colocares aqui sugestões para próximos vídeos, pessoas até que tu queiras que nós trazemos aqui no podcast. Deixa aqui também em baixo nos comentários. E muito obrigado por ter assistido. E não esquece de compartilhar com aquele amigo que tu sabe que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje. Então compartilha com ele, porque eu tenho certeza que tu vai incentivar ele a ser melhor. É isso. E comenta o insight que tu teve nesse podcast aqui embaixo que eu vou responder. Top. Eu também. Bora lá.